Então, se for seguir essa lógica, que do menos valorado para o mais valorado é o primeiro, segundo, terceiro e quarto a jogar, então o jogador que sorteou o água potável na valoração 2 seria o primeiro. Então ele começaria com o tile, o dono da vez. Quando a vez dele terminasse, ele passaria a vez dando o tile para o segundo a jogar. Quando a vez desse terminasse, seria para o terceiro. E depois seria para o quarto. Aí voltaria para o primeiro jogador. O tile de dono da vez. Esse tile é o tile responsável para marcar com quem está a vez de jogada. Se fosse o oposto, se fosse 8, 6, 4, 2, o tile começaria com o caça e pesca na valoração 8. Depois seria o frutas e ervas 6, depois seria o milho e cereais 4 e depois seria o água potável 2. Isso vai depender das convenções estipuladas pelos jogadores antes do início da partida. Como mostrado nos vídeos anteriores, essas foram as valorações assumidas pelos insumos para essa partida, que estaria em vigor. Agora vamos admitir que os jogadores estarão utilizando o critério de mais dificuldade, conjurando os dois dados. Agora que vai algumas noções de estratégia do jogo, de funcionalidade dos componentes do jogo. Admitamos que sejam lançados os dois dados. O dado que tem a face da omissão e o dado que não tem. Aí o primeiro jogador, aquele que tirou 2 com a água potável, é o primeiro a jogar. Aí ele pega os dois dados. Isso, claro, depois de já terem sido distribuídas as cartas insumos, que eu vou mostrar daqui a pouco, e terem sido distribuídos os guerreiros em cima dessas cartas, com base naquela valoração ali. É claro que as casas onde o xamã feiticeiro estará imunizando serão as casas que terão menos proteção. Isso é uma lógica estratégica. Aí vamos supor que já tenha lá sido distribuído, tenham sido feitas as distribuições dos guerreiros, já tem o tabuleiro armado, tudo mais. Aí jogou isso aqui, os dados. Aí saíram essas combinações aqui. Uma face com o caça e pesca e uma face com o milho e cereais. Segundo aquele vídeo que eu gravei lá na outra playlist, essa possibilidade faculta ao xamã feiticeiro imunizar ou um insumo ou outro. Qual que vai ser o insumo que vai ser escolhido para ser imunizado? Com base nesses resultados aqui. Estrategicamente, o jogador imunizaria qual insumo? Já que ele tem a opção de imunizar ou o caça e pesca ou o milho e cereais. Ou um ou outro. Segundo a valoração pontuada, o caça e pesca está valendo 8. E o milho e cereais está valendo 4. Quem vale mais pontos? O caça e pesca ou o milho e cereais? O caça e pesca que está valendo 8 pontos. Cada carta insumo de caça e pesca está valendo 8 pontos. Então, estrategicamente falando, qual insumo que o jogador optaria por imunizar contra os ataques, para evitar que etnias rivais conquistem cartas daquele insumo? O insumo que está valorado em 4 ou o insumo que está valorado em 8, segundo esse lançamento aqui. É óbvio que seria o insumo caça e pesca, que vale mais pontos. Se uma etnia rival conquistar essa carta, ele vai estar conquistando 8 pontos para ele, na condição de atacado, e 4 pontos na condição de atacante. Isso daí eu vou explicar mais para frente, essa diferenciação entre as cartas insumos conquistadas na condição de atacado
e conquistadas na condição de atacante. Mas, estrategicamente falando, o Xamã Feiticeiro deverá imunizar o Caça e Pesca naquela rodada. Como eu disse no vídeo anterior, para uma partida de 4 participantes, cada um terá 3 cartas de cada um dos 4 insumos, porque são 12 cartas, são 12 para cada um, são 48 no total. Então, 12, 24, 36, 48. Exceto numa partida para 2 participantes, que eu não uso todas, eu só uso 40, para uma partida para 4 participantes e uma para 3 participantes, eu uso todas as cartas. No caso aqui, uma partida para 4 participantes, cada um terá 3 cartas de cada um dos 4 insumos, que serão os entrepostos das etnias. Então, 3 cartas de frutas e ervas, 3 cartas de água potável, 3 cartas de milho e cereais, 3 cartas de caça e pesca, para uma etnia. 3 cartas de frutas e ervas, 3 cartas de água potável, 3 cartas de milho e cereais e 3 de caça e pesca. A mesma coisa aqui. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Para uma partida de 3 participantes, cada um terá 4 cartas. Porque são 4 insumos. 4 vezes 4, 16. Então serão 16 cartas para cada um dos 3 participantes. E para uma partida de 2 participantes, cada um terá 5 cartas de cada um dos insumos. Porque são 4. 5 vezes 4, 5 cartas, vezes 4 insumos, 20. Eu não uso as outras 8 de cada um dos 4 insumos, 2 de cada. Como eu falei lá na outra playlist. Então, se eu for simular uma partida, se eu for fazer uma partida para 4 participantes, cada um terá 3 cartas. Lembrando que nessa partida teriam essas valorações aqui. As cartas frutas e ervas estariam valendo 6 pontos. Água potável estariam valendo 2. Água potável 2. Milho e cereais valendo 4. Milho e cereais valendo 4. E caça e pesca valendo 8. Caça e pesca valendo 8. E eu simulei o lançamento dos dados insumos numa partida de nível de dificuldade alto. Que o jogador poderia escolher, né? Conjurar os 2 dados insumos e escolher, no caso o resultado que deu foram insumos diferentes, qual dos 2 insumos ele poderia imunizar com o Xamã Feiticeiro. Então, essas cartas serão distribuídas, contabilizadas para os jogadores. As cartas que serão embaralhadas e distribuídas por distribuição aleatória serão as cartas combate. Essas terão o número certo para cada jogador. Em cada partida, a depender da quantidade de participantes que estarão jogando. 2 participantes, 3 participantes ou 4 participantes. Aqui no caso são 4, então são 3 cartas de cada um dos insumos. 12 no total para cada um.